A história do livro de hoje se passa em Jericoacoara. Se você não conhece, você devia conhecer. Inclusive, eu queria muito estar lá agora. O livro dessa semana é Primeiro Eu Tive Que Morrer, da escritora cearense Lorena Portela. Sim, hoje eu trouxe literatura cearense, porque a literatura cearense também arrasa. Lá no Bafulê Literário, eu já fiz resenha sobre Estênio Gardel, mas futuramente eu vou fazer vídeo sobre ele também. Eu já falei sobre Socorro Acioli, já falei sobre Jarid Arraes, e agora eu vim falar de Lorena Portela. E esse foi o primeiro livro dela, e gente, que livro! Que livro icônico! Eu comecei esse vídeo falando que eu queria estar igual a protagonista porque a história se passa basicamente, 95% da história se passa em Jericoacoara. E se você nunca ouviu falar de Jericoacoara, o que eu acho muito difícil, porque eu acho que todo brasileiro já ouviu falar, não conhece, mas já ouviu falar, Jericoacoara é o paraíso que existe aqui no Ceará. E nossa, eu fiquei com muita vontade de ir pra lá depois que eu terminei esse livro. Eu queria estar no lugar da personagem, mas só nessa parte, porque no restante eu não queria não, porque a gatinha sofreu, viu? A gatinha sofreu e não foi pouco não. Mas por quê? Bom, a nossa protagonista, que inclusive não tem nome, ela não nos é apresentada com nome, ela está passando por um momento muito complicado na vida dela em relação ao trabalho. Claramente a gatinha aqui está sofrendo de um burnout. Entendeu? Então ela tá cansada e aí ela resolve, depois de muito tempo, tirar férias. Merecidas férias, porque ela tá precisando, tá? Então no começo a gente acompanha a história dessa personagem, a gente sabe que ela tá precisando dessas férias e ela vai pra Jericoacoara, que é um costume que ela já tinha antes de ir, ela já tinha ido outras vezes, inclusive ela vai lá pra ficar na pousada de um casal de amigas dela, que são a Sabrina e a Ana, e aí ela vai pra lá pra relaxar e para quem sabe conseguir se encontrar também. E assim, a premissa parece até simples, mas eu não achei que eu fosse ficar tão mexida, tão tocada por uma história quanto essa, sabe? Não que eu esteja à beira de um burnout, se bem que eu acho que todo ser humano que não é herdeiro e que trabalha meio que está um pouco, né? Não que eu esteja na mesma situação que ela, mas tem horas que o negócio fica tão pesado que tudo que a gente pensa, meu Deus, eu queria só um lugar onde eu pudesse correr, ficar, me isolar de tudo e de todos e só ficar olhando assim pro tempo. E foi isso que a nossa protagonista fez. E deu certo. Mas assim, não foi tudo um mar de rosas. Porém, deu certo, né? A protagonista, ela vai pra Jericoacoara, né? E a intenção dela é ficar 2 meses lá, né? 8 semanas. Lá ela se reconecta com essas amigas que ela já tinha há muito tempo. Ela se reconecta com uma amiga do passado, que é uma amiga barra crush dela, que é a Glória. Ela também vai encontrar a Guida, que é uma senhora que faz temperos para comida, com quem ela faz uma amizade muito forte. A Guida e a neta dela, a Luana. E através desses personagens a gente vai vendo o desenvolvimento da protagonista, mas assim, nem tudo são flores. Ela vai ter muitos momentos em que ela fica meio mal, e aí é nesses momentos que a gente vai conhecendo um pouco mais dessa personagem, a gente vai conhecendo um pouco mais da história dela pregressa, né? O que a levou até lá. Não foi só o burnout no trabalho, não, o problema dela não é só com isso, problemas são vários. Mas aí aos poucos a gente vai conhecendo um pouco do passado dessa personagem. E ela vai conhecer também uma outra personagem chamada Amália, que vai ser uma grande incógnita na história dela. E sabe uma coisa que eu achei muito legal? É que todas as personagens desse livro, pra mim, elas são muito cativantes. Até mesmo a Amália, essa personagem que eu falei que vai ser uma incógnita na vida da nossa protagonista. Todas elas têm sabe, uma sensibilidade, uma história, sabe? É tão envolvente que quando você vê, você já terminou o livro, tá? Mas ao mesmo tempo, ele não é um livro que ele é 100% feliz, porque nada no mundo é 100% feliz, na verdade. E obviamente tem temáticas muito pesadas, né? Quando a gente conhece um pouco do passado da protagonista, quando a gente conhece um pouco do passado da Guida, a gente começa a ver muitas dessas coisas que acabaram causando traumas na vida desses personagens. Então, se a nossa protagonista tá num momento tão delicado da vida dela, precisando
desses 2 meses, né, afastada de tudo e de todos, mas não de todas, porque afinal essas pessoas que estão lá em Jericoacoara, que estão próximas dela, como a Glória, a Guida, a Luana, são pessoas que vão ser muito importantes para ela, né, na jornada dela. Mas não foi só o trabalho, foram várias coisas que foram fazendo com que essa personagem fosse se calando durante a vida inteira. Eu acho muito legal a hora que ela faz uma reflexão sobre como ela tá muito magra, porque ela tá visivelmente deprimida, ela não tá bem, e as pessoas ao redor dela, no trabalho dela, só diziam assim, nossa, como ela tava bonita e elegante. E ela dizia assim, gente, eu estou literalmente doente, tá? Eu tô sem dormir, eu tô sem me alimentar direito, só trabalhando, sem descansar, cansada, acabada, com o cabelo feio, mas as pessoas olham pra mim e dizem, nossa, você está tão elegante só porque ela tá magra. Como se isso fosse um sinônimo de uma coisa positiva. Ou então eu também acho legal quando ela relembra o passado dela, de alguns relacionamentos, um relacionamento que ela teve no passado, o quão abusivo isso era, mas na época ela não percebia, porque muitas vezes a gente só percebe essas coisas depois, né? Às vezes a gente nem percebe, ou então a gente percebe tarde demais. E querendo ou não, coisas como essa, às vezes coisas que nos são proporcionadas por coisas externas, por outras pessoas, não é nem a gente, são outras pessoas. Elas afetam tanto a nossa vida e mexem tanto com a gente que se você puder ter uma pausa para respirar como a protagonista teve e dar um start assim total, é maravilhoso. Claro que, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo pode fazer isso. Mas eu fiquei com vontade, eu vou mentir. Eu fiquei doida pra ir pra Jericoacoara, largar tudo e viver da minha arte. Mas aí eu me pergunto, que arte, meu amor? Eu não sei fazer arte nenhuma, né? Alô, realidade? Então, na minha visão, esse livro, ele tem uma ideia bem simples. Eu não vou dizer que é simples, mas digamos que ele é bem sutil, mas ele acaba passando uma mensagem muito forte. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não esperava que eu fosse ficar tão tocada por ele, mas eu acabei ficando. Eu não imaginava que ele ia pegar assim tão forte em mim, mas ele pegou muito. Pela história de todos os personagens, da maneira como a gente vai percebendo, junto com a protagonista e os outros personagens, como os traumas da vida fazem com que a gente se perca, de nós mesmos, sabe? Como que nós éramos de um jeito e a gente deixa de ser por causa de outros, por causa de situações que fizeram a gente mudar. E será que vale a pena realmente mudar? Será que a gente não precisa talvez dar uma repaginada, voltar a estaca zero? Será que só porque a gente já está numa determinada idade a gente não pode mais voltar? A gente não pode mais voltar atrás, não pode mais começar do zero, não pode mais se permitir ter experiências novas? Claro que pode, óbvio que pode. Eu sei que na prática é difícil a gente colocar isso na prática, né? Na teoria é mais fácil. Mas eu acho que o que aconteceu com a protagonista desse livro pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer uma de nós. E eu não tô falando só de mulheres não, pode acontecer com homens também, tá? Mas assim, a gente sabe que historicamente nós mulheres somos mais oprimidas e somos mais caladas durante toda a história da humanidade. E é o que acontece muito com essas mulheres, principalmente com a protagonista. E ela não quer mais isso. Ela não quer mais ser oprimida. Ela não aceita mais ser oprimida. Ela não aceita mais ficar calada. Tudo isso pra ela já deu. Então, assim, ela precisa primeiro se livrar do que ela era pra poder ela se tornar uma nova pessoa. E assim, gente, nossa, eu achei incrível. A linguagem é muito boa, ao mesmo tempo que é muito fácil de entender, ela consegue ser muito poética. Eu particularmente fiquei muito tocada, porque assim, sou cearense, né? Entendi todas as referências, porque já fui a Jericoacoara há muitos anos atrás, gostaria de ir de novo, mas entendi todas as referências dela. Ela ainda citou a Caraú, que é a terra do meu pai, a família do meu pai toda de lá, amo. Então, toda vida que ela falava a Caraú, a Caraú. E então eu me identifiquei, obviamente, quando você é cearense, você acaba tendo uma identificação maior, mas não precisa você ser cearense pra gostar desse livro. A verdade é essa. Então, antes da gente ir pra nossa parte com spoilers, tá? Só lembrando a vocês de, por favor, se inscreverem no canal, que é um canal iniciante. Eu acho que esse vídeo tá sendo o sétimo
ou oitavo vídeo do canal, não sei direito. Ainda é um canal bem iniciante, tá? Então, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem. Nem que seja pra comentar coisa ruim. Não comenta coisa ruim não, pelo amor de Deus. Se for pra comentar coisa ruim, deixa quieto, tá? E também lembrando que existe o Instagram e o TikTok do Bafulê Literário, bafulê.literário. Lá você encontra também esta resenha aqui, só que você vai encontrar a resenha cortada, a resenha sem spoilers, porque aqui no canal você vai encontrar a resenha com spoilers. Mas se você quiser assistir aqui no YouTube e não quiser ver os spoilers, eu recomendo você parar agora, porque agora os spoilers vão começar. Bom, eu acho que o grande spoiler que eu posso trazer, né, a grande informação, que foi uma coisa que me deixou muito encucada, é o fato de que a malha existe. Quando eu li esse livro, no começo eu fiquei, nossa, mas a malha, que pessoazinha, né? Parecia que a malha chegou para atrapalhar a vida da protagonista, mas ao mesmo tempo ela ficou encantada por essa personagem. Só que depois, quando a Amália sumiu, aí eu comecei a pensar assim, gente, será que a Amália não existe? Será que era tudo loucura da cabeça dela? Aí olha aí, ó, como eu não sei se foi viagem minha, porque quando eu conversei sobre esse livro com uma amiga, essa minha amiga disse que já tinha visto a autora conversando e falando sobre a Amália ser uma pessoa de verdade, tá? Mas eu confesso que eu achei que a Amália não era uma pessoa de verdade, que ela era tipo uma manifestação do psicológico da protagonista. Como se fosse uma coisa do tipo, uma autossabotagem, sabe? Porque como ela estava nesse processo de se permitir se libertar de quem ela era antes, a Amália, ela começou a minar esse processo dela. Ela começou a trazer inseguranças para a protagonista, principalmente em relação à Glória, né? Com quem, para quem lê os livros, vocês sabem que ela começa a manter um relacionamento, que é coisa mais linda. E aí eu fiquei, gente, será que a Amália é um personagem que não existe? É só uma pira da cabeça da protagonista? Que seria uma justificativa, uma espécie de justificativa para ela se auto-sabotar? Se é isso ou não, eu não sei. Só sei que a Amália deu uma pitada aqui na história que eu, sinceramente, no começo não achei que era bom, eu não achei que era necessário. No começo eu fiquei assim, nossa, a Amália é uma personagem completamente desnecessária. Mas ela não foi, não. Independente dela ter sido uma pessoa de verdade ou só pira da cabeça da protagonista, foi muito importante a gente ter a presença da Amália aqui, porque ela fez com que a protagonista pensasse se ela... como se ela tivesse que ultrapassar limites que ela não tinha se permitido antes. Então... ok, a malha foi necessária. Agora, se ela estava viva ou não, aí, o que você acha? Eu não faço a menor ideia. Então, o nosso livro da semana é esse livro aqui, Primeiro Eu Tive Que Morrer, de Lorena Portela.